É bom. Bem, você pode sentar. É com muita alegria, eu quero chamar aqui o pastor Fabrício. Vem cá, pastor Fabrício. Pastor Fabrício, nós nos conhecemos, acho que desde 2009. Eu conheci o pastor Fabrício quando ele ainda era pastor ali em Fort Pierce, na Flórida, ali nos Estados Unidos. E hoje eu pude falar com ele que quando a gente foi lá, a Fernanda estava grávida de 5 meses da Laura, e que ele abençoou muito a nossa vida, porque a gente pôde comprar um enxoval da Laura. Glória a Deus, porque ele estava com a gente lá e abençoou a nossa vida. E a gente pôde... Sabe que a gravidez dos nossos filhos, todas foram milagres. Deus sempre levantou pessoas para abençoar a nossa vida. A gente precisa honrar essas pessoas também, né? E o pastor Fabrício hoje, ele está revolucionando Fortaleza. Ele está, eu falei que domingo 4 anos, mas é 6 anos em Fortaleza, com a igreja com quase mais de 3.400 pessoas, e revolucionando ali o estado de Ceará, né? E é uma honra te ter aqui nessa noite, que Deus te use até gastar. Rapidinho, está aqui também o pastor Jânio César, que já é quase membro da IPAM, está aqui com a gente, aqui, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, graça e paz, queridos, a paz do Senhor, amém. É muito bom estar aqui com esses queridos irmãos, queridos pastores, pastor Emerson, pastora Fernanda, porque eu tenho uma empatia, quem eu admiro, e eu estou muito feliz de estar aqui, participar daquilo que Deus está fazendo nesse lugar. Eu creio que daqui a alguns anos eu vou olhar para trás e eu disse, eu estive lá. Quantos têm entendimento que daqui a uns anos você vai olhar assim e vai dizer assim, nossa, eu estive lá quando estava começando. Quem crê nisso aqui, em nome de Jesus? Eu creio. E eu também muito feliz de estar aqui com o pastor Jânio, esteve comigo lá semana retrasada, né? Retrasada, estava lá no nosso aniversário de 6 anos. Ele quase não pregou lá em Fortaleza, irmão. Você pregou quantas vezes? 5 vezes ele pregou. Em 8 cultos. E a gente gosta de culto lá em Fortaleza, irmão. Né? São 4 cultos por dia. E agora vamos para o 5º, né? E a gente gosta de culto. Quem gosta de culto aqui? Amém? Então, abra a Bíblia comigo em 2 Reis. 2 Reis, na verdade, eu apenas quero pegar um texto como base, porque a gente vai, 2 Reis, capítulo 2, 11. Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre manter o fluxo. Manter o fluxo. Olhe para alguém e diga assim, mantenha o fluxo. Isso, mantenha o fluxo. Hoje eu gostaria de falar sobre isso, manter o fluxo. 2 Reis 2, 11. Mantenha aberto aí, 2 Reis 2:11, transferência é algo que já está posto desde o início da Escritura. A Bíblia diz que Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas o filho dele nasceu à imagem e semelhança de Adão. Então, na verdade, essa teologia do pecado original e que toda a maldição do pecado foi transferida aos filhos, aos netos, aos bisnetos e toda a humanidade até Jesus, prova o princípio da transferência. Esse princípio é tão poderoso na Bíblia que já em Gênesis você vê, já no inconsciente coletivo dos patriarcas, aquela coisa de passar a bênção, aquela coisa, eu vou tocar a tua cabeça e tudo que está sobre mim vai estar sobre você. Isso é tão profundo nos patriarcas que Jacó faz o diabo para receber a bênção, né? Ele faz o diabo, ele faz de tudo, ele engana, ele trapaceia, ele engana o próprio pai, mente para o próprio pai, porque ele tem essa ideia, essa concepção, esse conteúdo no coração de que a bênção pode ser transferida,
que um conteúdo de destino que está em uma pessoa pode ser transferido para outra pessoa, que as atribuições no reino espiritual podem ser transferidas, ao ponto de que quando Jacó estava velhinho, José trouxe os 2 filhos dele, Manassés e Efraim. Manassés era mais velho, então José colocou debaixo da mão direita, e Efraim era mais novo, José foi e colocou debaixo da mão esquerda de Jacó. E quando Jacó foi abençoar aqueles 2 meninos, a Bíblia diz que ele mudou a mão. E por quê? Porque a mão direita tinha a bênção da primogenitura, tinha a bênção dobrada, e ele coloca a mão sobre Efraim, e José diz: pai, não é assim. Ele diz: é assim, é assim. Antes de eu começar a pregar, eu quero dizer que não importa a sua localização, a mão direita de Deus vai te alcançar. Alguém crê nisso aí? Me ajuda aí nessa noite e celebre ao Senhor. Não importa onde você esteja, apenas às vezes você olha para onde você foi posto no momento da sua vida e você diz: não é aqui que eu vou ser abençoado. Não é questão geográfica, é questão da mão direita de Deus sobre a sua cabeça. Essa ideia de transferência já existe na Bíblia, já essa questão da herança. Herança é algo muito importante, irmão. Eu cheguei a Fortaleza há 6 anos atrás, e a primeira coisa que eu fiz foi investigar muito o conteúdo espiritual daquela cidade. Eu rodei naquela cidade, eu procurei os cristãos, os mais velhos, e eu comecei a perguntar o que não deu certo em Fortaleza, qual que foram os projetos inacabados, o que estava no ar espiritual daquela cidade, o que não foi continuado, aquilo que Deus quis fazer e de algum modo foi interrompido por um pecado, por um erro, por uma postura incorreta, mas que ficou no ar, porque quantos sabem que a bênção, o propósito de Deus não pode ser frustrado, amém, querido? Mas Deus vai encontrar uma outra pessoa. Está lá em Salmo, quando diz para Judas: amou a maldição, e que então a bênção se aparte dele e tome outro seu lugar. Olha, querido, Deus... você como ser humano é insubstituível, mas você como propósito é substituível. Se você não fizer, vai outro e faz no seu lugar. Se você não tomar posição, vai outro e faz no seu lugar. Está repleto de situações assim na Escritura. Então o que eu fui entender foi as heranças espirituais da cidade onde Deus me colocou, e eu comecei a orar e me conectar a essas heranças. E eu entrei em oração com a minha esposa: Deus, o que está inacabado nessa cidade? Senhor, aquilo que o Senhor projetou, aquilo que o Senhor começou, aquela herança espiritual que está nos lugares celestiais, que ainda não foram tomados, que foram frustrados, as pessoas feridas que começavam ministérios e hoje estão fora da igreja, as pessoas que tinham todo esse ímpeto para construir, para fazer, mas de algum modo foi interrompido. Isso é uma herança impedida, é uma herança que não aconteceu. Eu disse: Deus, eu estou chegando aqui humildemente, mas a questão de herança, querido, não é quanto tempo você tem, a questão de herança não é o quanto bom você é, a questão de herança é maturidade para ter acesso às heranças que estão. Eu quero dizer que existem heranças interrompidas na tua família e ninguém nem sabe. Às vezes tem uma herança de grandeza, uma herança de algo grande que Deus queria fazer num afluente de uma família. Aí aqueles projetos são frustrados por causa de falta de posicionamento. Aí de repente vai lá um filho, aí você nem sabe por quê. O menino cresceu no mesmo ambiente de todo mundo, mas de repente ele flui, ele cresce, ele é projetado, porque Deus sempre vai achar alguém para que seja concluído o projeto. E eu quero dizer que a herança que Deus
declarou para a sua família vai vir sobre você em nome de Jesus. E eu quero profetizar aqui que essa igreja, ela foi colocada aqui porque existem heranças, existem frustrações espirituais, existem algo que Deus quer fazer e que muita gente machucou e que muita gente feriu por falta de posicionamento espiritual, por arrogância, por prepotência, por falta do coração alinhado. E essa igreja veio entrar num vácuo espiritual nessa cidade e as heranças serão liberadas sobre vocês. Quem me ajuda aí, dê uma salva de palmas ao Rei da Glória nessa noite. Herança. É esse fluxo de Deus. E hoje eu gostaria de falar do fluxo. Olhe para alguém e diga, mantém, não saia do fluxo, não sai do fluxo. Herança tem a ver com maturidade. Olha que diz, o apóstolo Paulo diz no livro de Gálatas, ele diz, enquanto o herdeiro é menino, em nada ele difere de um escravo. Enquanto o herdeiro não tem maturidade, ele não se difere de escravo nenhum. Aí o apóstolo Paulo diz, ainda que seja dono de tudo. Ainda que seja dono de tudo, ele não difere, porque é ter maturidade para acessar aquilo que Jesus já comprou. Olha, lá no livro de Isaías, diz que no Santo dos Santos, o sumo sacerdote tinha que usar um capuz sobre a cabeça, porque ele não podia suar. Porque no Santo do Santo não pode ter transpiração, irmão. Não é pela nossa força, é por quanto nós temos a revelação daquilo que Deus quer dar sobre a nossa vida. Não é pela força do seu braço, não é. Olha, nós construímos uma ideia religiosa completamente louca no Brasil, essa coisa de pagar preço. Irmão, eu não sou santo para receber algo, eu sou santo porque eu já recebi algo. Eu já alcancei de Deus. Eu não preciso de ficar lutando pela bênção, pela liberação da bênção. Eu só adoro, não tem transpiração, é apenas acessar a bênção do céu para você. Eu estou sentindo que Deus vai fazer algo aqui essa noite. Se alguém está sentindo aí, me ajude aí, celebre ao Senhor. Acessar as heranças de Deus tem a ver com revelação e uma atitude madura do servo de Deus. E hoje eu gostaria de falar de fluxo, eu tenho que voltar para o tema. Vamos falar sobre manter o fluxo. Eu gostaria de falar na vida de 3 profetas. 3 profetas. Um chamado Geazir, que era aluno, talmudim, discípulo de Eliseu, e de Eliseu, que era aluno de Elias. E como o fluxo saiu de Elias, foi para Eliseu, e ele multiplicou esse fluxo, e ele teve uma unção dobrada, mas quando o fluxo interrompeu na vida de Geazir, por que o fluxo ele é interrompido? Por que o fluxo? Por que pessoas que estão debaixo da mesma dimensão, do mesmo ambiente profético, têm acessos diferentes ao que Deus tem? Por que pessoas, elas não veem manter o fluxo de bênção na sua vida? Se a gente sabe, olha irmão, orar sozinho é importante para a sua comunhão com Deus, mas o céu se abre quando a igreja está junto. Existe algo diferente. Olha o que o salmista diz em Salmo 139, ele diz que ali, aonde os irmãos estão em comunhão, o Senhor ordena a vida e a bênção para sempre. A vida e a bênção para sempre. E eu tento entender muitas vezes por que pessoas que têm acesso à mesma atmosfera profética têm resultados completamente diferentes. Porque pessoas que são expostas à mesma palavra, ao mesmo espírito, à mesma adoração, ao mesmo romper, têm respostas completamente diferentes na sua vida. Eu entendo porque elas não entendem o fluxo, e não honram o fluxo, e não continuam o fluxo que Deus está lançando sobre a vida delas. Hoje eu gostaria de falar sobre a diferença entre um homem que honra a herança e mantém o fluxo e um homem que desonra a herança e interrompe o fluxo de milagre. Vamos dar uma olhada aí em 2 Reis 2, 11.
Segundo Reis 2:11. Vamos lá. E sucedeu que, indo eles falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. Elias subiu ao céu no redemoinho e, vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. E pegando as suas vestes, pegando as suas próprias vestes, ok? Ele rasgou em duas partes. Até aí. O que Elias tem em que ele não apenas dá continuidade ao fluxo, mas ele multiplica a unção sobre a sua vida? Primeiro, Eliseu vê o que Elias vê. A Bíblia diz que Eliseu está andando com Elias, e Elias pergunta: o que você quer de mim? E Eliseu, é claro, ele diz: eu quero porção dobrada do Espírito que está sobre você. Então, Elias dá a solução, ele dá o caminho. Ele diz: se você estiver comigo no momento em que eu for tomado, isso vai ser feito. Em outras palavras, se você andar onde eu estiver andando, se você enxergar o que eu estiver enxergando, se você ver o que eu ver. Querido, eu entendo que no meu tempo, que Deus não dá visão a todos. E talvez isso seja chocante para alguns, mas isso não faz a menor importância. Porque no tempo dos profetas e dos reis, às vezes Deus dava uma visão para um profeta, mas o rei se beneficiava da visão que Deus deu para um profeta. Na verdade, a maioria das riquezas do mundo, elas não estão escondidas em uma visão própria. Elas estão escondidas em reinterpretar ou interpretar a visão de alguém. Elas estão escondidas em não ficar correndo atrás, muitas vezes, de querer ter a própria visão, mas entender que a sua riqueza, a sua grandeza pode estar escondida dentro da visão de alguém. A Bíblia, a história diz aí que de dois homens, um chama 27 e o outro Robert Kent, criaram a internet. Esses dois homens criaram a internet. Mas é interessante que um deles morreu em uma casa simples. Foi ele que criou a internet, ele que teve a visão inicial, mas foram outros que souberam reinterpretar aquela visão. Foram outros que conseguiram pegar aquela visão e transformar em algo produtivo. Na verdade, a maioria das pessoas que são originais não chegam a lugar nenhum. Olha, eu entendo o que eu estou falando. A maioria das pessoas que chegam, sabe, porque a maioria dos originais, eles são intelectuais sem pragmatismo. Ele fica lá pensando, aí tem uma ideia, aí, teve uma ideia, aí ele começa, vai lá outro e faz melhor. Vai lá outro e é muito mais produtivo, ele chega muito mais longe. Por quê? Porque muitos de nós queremos, eu quero o pulo do gato, eu quero ter a visão, e a gente não compreende que os grandes homens da Bíblia acharam o seu plano de vida, cresceram, eles produziram, eles chegaram no seu propósito, se entendendo dentro da visão de outra pessoa. Olha para José. José, irmão, sabe o que aconteceu com ele? Ele chegou ao seu ponto mais alto na vida quando ele interpretou a visão de alguém. Quando ele interpretou o sonho de alguém. E quando ele interpretou o sonho de alguém, ele mal sabia que ele estava cumprindo o seu próprio sonho. Quando ele foi lá, entendeu a visão de algo maior, de algo grande, e ele se colocou dentro, o fluxo da bênção que estava sobre Faraó veio sobre ele.
Por que eu estou dizendo isso? Porque o maior alvo de alguém que está em um ministério, que está em um ambiente profético, é interpretar aquilo que Deus está fazendo naquele lugar, é entender aquilo que Deus está fazendo naquele lugar, interpretar para onde Deus está levando e se conectar àquilo que Deus está fazendo e ser beneficiado por aquilo que Deus está fazendo. Tem alguém que está me entendendo aqui, querido? Ouça bem, Daniel foi um homem, querido, que esteve na frente de 3 reinados. Ele foi alguém bem posicionado. Por quê? Porque ele era um interpretador de sonhos de outras pessoas. Olha, eu não preciso. Olha, eu pastoreava uma igreja nos Estados Unidos e eu pensei em retornar para o Brasil. Eu estava orando e quando o Emerson e a Fernanda foram lá, ainda falei com eles sobre isso. Eu estava orando para retornar ao Brasil e eu vinha ao Brasil e começar o ministério. Eu tinha um ministério nos Estados Unidos, independente, algo que nasceu de Deus. E quando eu estava retornando para o Brasil, eu conheci, acho que alguém que já veio aqui, o Bispo JB, não veio já ver? Vai vir no mês que vem, você não pode perder. E quando eu já era amigo dele há muito tempo, e quando eu vi o que Deus estava fazendo na vida dele, quando eu vi o que Deus estava fazendo através da vida dele, eu entendi que o meu sonho podia estar dentro do sonho dele. Eu não fui, eu quero sonhar, eu quero pensar, é algo que Deus vai fazer na minha vida. Eu entendi que dentro do sonho daquele homem, o meu sonho podia ser grande, Deus podia me levar a lugares altos. Eu não precisava de ser original, né? Eu só precisava de estar dentro do fluxo daquilo que Deus queria fazer na minha vida. Eu estou querendo chegar a algum lugar, tem alguém que está entendendo onde eu quero chegar? O que você precisa como alguém que quer manter o fluxo de Deus, é interpretar para onde Deus está, o que Deus está fazendo nesse lugar, é entender o futuro desse lugar e se posicionar como alguém que interpreta o que Deus vai fazer e se põe para servir o sonho nesse lugar. Quando José serviu o sonho de Faraó, ele foi levado à posição do seu próprio sonho. Eu quero dizer para você, sirva essa casa e Deus vai te dar o seu próprio sonho. Coloca o teu coração nessa casa e Deus vai te dar o seu próprio sonho. Se você crê nisso, dê uma salva de palmas ao Senhor aqui nesse lugar. Eliseu conseguiu enxergar o que era o ministério de Elias, mas Geazi não. Ouça bem, Geazi é alguém que não recebe o fluxo daquilo que Deus está fazendo na vida de Eliseu. A Bíblia diz que Eliseu é levado, o rei da Síria vem atrás de Eliseu e quer matar Eliseu. Eliseu vai para uma cidade de Dotã e estava lá Geazi, que era o seu servo, e estava lá sendo ensinado por Eliseu. Mas chega no lugar, Eliseu se desespera porque um exército fica lá fora. E ele começa, ele não compreende, ele não tem a mesma visão que o seu senhor, que o seu rabi tinha. Ele não consegue enxergar, e ele vai até Eliseu e diz: Senhor, nós vamos morrer, está tudo acabado. E Eliseu olha para ele e diz: você não está vendo o que eu estou vendo? Você não está enxergando o que eu estou enxergando? Exércitos lá fora, não. Olhe pelos olhos espirituais. Essa é a paixão, às vezes eu sei, de um pastor que sobe em cima de um púlpito e olha para o seu povo e diz: veja o que eu estou vendo. Enxergue para onde Deus vai nos levar. Enxergue as almas, enxergue as curas, enxergue a transformação, enxergue a bênção de Deus liberada, enxergue o melhor de Deus na sua vida. Essa era a paixão de Eliseu, diz: enxergue. Mas Geazi não conseguia, ele teve que colocar a mão, ele teve que profetizar para que aquele rapaz enxergasse. Às vezes as pessoas apenas não conseguem enxergar. Tem uma canção que eu gosto de Natal nos Estados Unidos, que é assim: Do you see what I see? É uma pessoa cantando, e ela está cantando para outra. Ela está em Belém,
Ela está no nascimento de Jesus, na hora do nascimento de Jesus, e andando pelas ruas, e uma olha para a outra e diz: Do you see what I see? Ele está perguntando: você consegue ver o que eu estou vendo? E a outra: eu não consigo. Ela diz: olha a estrela, olha os magos chegando, olha o rei Herodes enfurecido, os poderosos enfurecidos, olha os camelos, olha os anjos cantando. E ela pergunta de novo: Do you see what I see? Você consegue ver o que eu estou vendo? Os sinais todos acontecendo, e a outra não consegue enxergar. Esse é a maior frustração. Aqui eu estou abrindo meu coração, é o divã do pastor. Quando você olha para a igreja e diz: você consegue ver o que eu estou vendo? Você consegue ver os sinais? Você consegue ver para onde Deus está nos levando? Você consegue celebrar comigo antecipadamente? Você consegue enxergar o que Deus vai fazer nesse lugar? Quantos aqui enxergam o que Deus vai fazer nesse lugar? Em nome de Jesus, levante a sua mão, feche os seus olhos e tenha uma visão agora do que Deus vai fazer nesse lugar. Consiga enxergar aquilo que está no coração dos seus pastores e consiga com eles olharem para o futuro que Deus tem para esse lugar. Se você crê nisso, dê uma salva de palmas ao Senhor nessa noite. Geazi não consegue caminhar no fluxo, por quê? Porque ele não consegue ver. Segundo ponto, porque Eliseu, ele andou no fluxo e pelo contrário, ele teve porção dobrada, porque ele sabia carregar um manto. Ele sabia carregar um manto. Irmãos, isso é forte. Olha, deixa eu dizer algo para você aqui. Elias nunca foi um pai para Geazi, ok? Nunca foi. Pelo contrário, irmão, Elias tinha comportamentos esquizofrênicos. Era um discipulador terrível, da pior estirpe possível. Olha, Elias vai lá e chama Eliseu. Eliseu está trabalhando numa junta de bois e joga o manto sobre ele: vem atrás de mim. Aí Eliseu diz assim: deixa eu só despedir dos meus pais. Ele olha para ele: que tenho eu contigo? É assim: vem comigo. Mas espera aí. Não, então nem precisa de vir. Se você olhar para o texto, quando fala da história de Elias e Eliseu, quando Elias estava para ser tomado, irmão, 5 vezes Elias ia para um lugar e Eliseu ia com ele, e Elias diz assim: fica aí, Eliseu, eu vou para um lugar. Ele disse: de maneira nenhuma. Sabe um cara esquizofrênico? Vem e me segue. Quando você vai seguir, fala: não quero que você me segue. Ele não era um pai, era um cabra bruto. Mas o que eu vejo hoje, irmãos, é que a pessoa negocia a excelência de uma mentoria por causa de um relacionamento. As pessoas hoje são tão sentimentais que elas não conseguem ser mentoriadas por algo forte, por uma palavra forte. Na verdade, as pessoas, olha, eu vejo isso. Eu pastorei uma igreja muito grande, num domingo, dá quase 4.500 pessoas. E às vezes as pessoas chegam e dizem: olha, eu amei a palavra, eu amei a instrução, mas é uma igreja muito grande, o senhor nunca vai poder estar assim tete a tete comigo. Aí eu fico pensando, mas você amou a palavra? Sim. É instrução para a sua vida? Sim. É mentoria para a sua vida? Sim. É uma palavra de destino para o seu futuro? Sim. Mas eu quero uma igreja que eu tenha relacionamento. Aí às vezes vai para um ambiente que não desperta, que não puxa, que não leva para o destino, porque valoriza, é mais sentimental, é mais filho do sentimento do que do propósito. Ouça bem, a maioria dos crentes sentimentais hoje não conseguiriam ser discípulos de Jesus.
Não conseguiam. Irmão, Jesus era um homem oriental bruto. É bruto mesmo. Se eu for colocar aqui para você as vezes que Jesus foi durão com os discípulos, que chega para os discípulos e diz assim: até quanto eu vou suportar vocês? Irmão, se você dizer isso para um crente hoje, ele vai embora, ainda leva 3. Se você olhar para a pessoa vir falar alguma coisa e falar assim, ó, homem de pequena fé. Ah, é, pastor? Está aqui no Instagram. Igreja Sem Amor, @IPAN, profetizando as nações. Hoje, as pessoas são tão emocionais que ela não compreende a grandeza de uma mentoria. Irmão, eu cresci, olha só, eu recebi a Jesus, voltei para Jesus numa igreja imensa. Não tive nem contato com um pastor. Nem conhecia, mas quando aquele homem falava, eu recebia mentoria. Irmão, existem mentores meus nos Estados Unidos, nem me conhecem, mas meu mentor. São pessoas que são vozes para mim. Eu não preciso de relacionamentozinho. Eu tenho meus amigos para ir comer uma pizza, bater um papo, abraçar. Quando eu chego numa igreja, eu preciso de uma palavra certa, profética, transformadora, que mude a minha história, que mude a minha vida. Eu não preciso de ninguém para acalentar o meu emocionalismo, a minha falta. Irmão, ouça bem, pastor não é para suprir uma carência de paternidade que você teve lá na sua família. Pastor é para ser uma palavra de transformação e de mudança. Se você está recebendo essa palavra, me ajuda aí e dê uma salva de palmas ao Senhor. Entenda que, irmão, Elias era um pastor terrível. Deu ruim. Elias era um pastor terrível, bruto, mas estava lá. Esse cara, Eliseu estava lá. Esse cara tem um destino. Não, esse cara, ele vira uma chave dentro de mim. Irmão, eu não quero alguém que fica batendo ombro no meu ombrinho. Eu tenho amigos para ver futebol, para ver o Corinthians ganhar, o Campeonato Paulista. Eu não, mas aqui eu torço para o Flamengo. Eu não preciso de alguém para ficar. Eu quero alguém que vire uma chave dentro de mim. Eu quero alguém que mude a minha história. Eu quero sair de um culto, batendo a cabeça na parede, dizendo: eu tenho que mudar em nome de Jesus. Nós precisamos amadurecer como igreja. Alguém me ajuda aí? Olhe para alguém e diga: amadurece em nome de Jesus, amadurece. Eliseu honrou o manto. Ele honrou o manto. Ele sabia carregar um manto, irmão. Olha só, quando Elias sobe, a Bíblia diz que, sabe o que Eliseu faz? A primeira coisa, ele rasga o seu próprio manto e pega o manto, aquele mesmo manto que um dia Elias foi lá e jogou sobre ele quando ele estava na junta de bois, e é aquele mesmo manto que cai do céu, e ele pega, e ele chega na frente do rio Jordão e pergunta: aonde está o Deus de Elias? E o Jordão abre. Eu quero dizer para você que o manto que você está recebendo aqui vai abrir o Jordão da sua vida. Que o manto que você está recebendo aqui vai abrir o Jordão do dia a dia, da porta de emprego, da bênção de Deus, da graça de Deus sobre você. Eliseu, ele entrou no fluxo do milagre, porque ele honrava o manto. Agora Geazi, por que Geazi? Porque Geazi não honrava o manto. A Bíblia diz que uma mulher a quem Elias havia dado uma palavra para ela ter um filho, aquele menino morre, tem uma dor na cabeça no campo, o pai leva para casa e o menino morre. E aquela mulher sunamita, ela vai até o profeta. Estava lá o profeta Eliseu e estava lá Geazi. E aquela mulher chega perto do profeta e diz assim: ah, meu senhor, nunca te pedi filho, e você me deu um filho, e agora ele morreu. Olha o que acontece. Aí
Eliseu pega o manto dele, o cajado dele, dá para quem? Para Geazi. Vai. Olha o que ele diz: não dá atenção para ninguém, não fala nada, é uma palavra profética que eu estou te dando. Será que Eliseu erra? Será que Eliseu, debaixo da unção profética, erra? Não. Vai, se você for desse jeito, você vai chegar lá, vai colocar um manto sobre o menino, o cajado, e ele vai viver. Mas Geazi vai. Isso aqui é a minha conjectura. Talvez no caminho, uma falta de atenção, uma falta de propósito, não entendeu, não seguiu a voz profética, não seguiu o comando profético. Ele chega lá, ele não honra um manto, e o manto, irmão, o mesmo manto, tá bom? O mesmo manto, é o mesmo manto que veio de Elias, o mesmo manto que funcionou na mão de Eliseu, não funcionou na mão de Geazi. A mesma palavra, a mesma oração, a mesma imposição de mão, o mesmo tempo de adoração, a mesma coisa que funcionou para um, não funciona para o outro. Por quê? Porque a pessoa não honra aquele manto, ele não honra o ambiente, ele não entende, não honra o que Deus está fazendo. Olha, Deus está fazendo algo tremendo nesse lugar, irmão. Eu estou tão feliz de estar hoje aqui, irmão. Deus está fazendo algo grande nesse lugar. Deus está fazendo algo grande nesse lugar. Por que Geazi, por que Eliseu continuou o fluxo? Porque ele era desprendido. Ele era desprendido, descolado. A Bíblia diz que foi lá, Elias jogou o manto sobre ele, o que ele fez? Pegou logo, quebrou lá tudo, fez um churrasco com a junta de bois e deu para a moçada. Deu para todo mundo, vamos comer carne aqui. Quem mantém o fluxo é aquela pessoa que não negocia. Quem mantém o fluxo, querido, é aquela pessoa que é desprendida, que entende que você está colocando aqui. A gente coloca a vida, a gente coloca o nosso dinheiro, a gente coloca a nossa alma num lugar, porque nós cremos que aquele lugar vai criar um nascedouro de milagres sobre a nossa vida. Mas por que Geazi não era? Porque Geazi tinha alma no dinheiro. O fluxo não via, porque o coração dele não era como o coração. Quando Naamã vai lá, aquele leproso, e você conhece a história, e Eliseu diz para ele descer 7 vezes no Rio Jordão, ele vai e desce, ele vem e oferece dinheiro para Eliseu, Eliseu diz assim: eu não quero dinheiro nenhum. Mas o que Geazi faz? Geazi vê lá Naamã indo com um dinheirinho todo, ele chega lá atrás, ele, sem que Eliseu visse, ele acha que não via, né? Mas Eliseu disse: eu te vi, eu fui contigo, e o que acontece? Ele vai lá e pega prata, e pega ouro. Por quê? Porque o coração dele estava nessas coisas. Coração. Irmão, deixa eu dizer algo para você. A lepra do mundo entra no cristão que deixa de valorizar a unção de Deus. E quando eu falo a lepra, eu falo aquilo que está no mundo, acaba entrando, chegando na vida de um cristão que não compreende, que negocia a unção por qualquer outra coisa. Geazi quis tanto a capa de Naamã, irmão, e ele ia receber a maior capa que o mundo já teve. Ele queria tanto a capa da riqueza, ele ia ter a capa da unção, que tem acesso a tudo que Deus tem para dar. Às vezes a pessoa, por causa de algo, ele perde o acesso de tudo que Deus tem para dar. E essa história termina tristemente. Sabe como? O rei de Israel tem um contador de história do lado dele, e o nome desse contador de história é Geazi. Depois que Elias morreu, Eliseu morreu, Geazi não deu continuidade, não esteve no fluxo. E a Bíblia diz, sabe o que ele se transformou? Ele se transformou num contador de história. Isso está lá em 2 Reis, capítulo 8. E o rei ficava perguntando: Geazi, me conte as histórias de Eliseu.
E ele falava: Eliseu fez isso, e Eliseu fez aquilo, e Eliseu ressuscitou mortos. E de repente a mulher sunamita, que ele ressuscitou o filho, aparece na frente do rei. Olha a mulher que está aí. Irmão, é simples assim. Quando a gente não entra no fluxo, a gente fica contando a história de quem entrou. É simples assim. É simples. A gente vai contar a história de quem está fazendo a história, de quem se conectou, de quem recebeu a porção dobrada, de quem é filho da mão direita. Quantos filhos da mão direita estão hoje aqui? Irmãos, eu vim hoje aqui despertar para você, para ser um buscador de heranças. Existem heranças na sua família que não foram acessadas ainda. Honre o fluxo, seja posicionado, tudo que Deus quis fazer na sua família, mas por causa de uma falta de posição de um pai, de um avô, não aconteceu. Tudo que foi roubado na sua geração, você vai conquistar de volta em nome de Jesus. Toda a desonra que teve, toda a ignomínia, toda a dor, você vai ser o bálsamo da sua família em nome de Jesus. Hoje eu vim falar para você que existem heranças nessa cidade, existem coisas que Deus quer terminar, e Deus está buscando pessoas que simplesmente honrem o fluxo, pessoas que estejam posicionadas, que compreendam. Irmão, às vezes existem coisas inacabadas, empresas que começaram, mas por causa de uma arrogância, de uma prepotência que acabaram. Essa empresa, querido, está lá perto de você. É você que vai começar essa empresa novamente, é você que vai acabar essa empresa, é você que vai crescer nela. Só para quem crê aqui em nome de Jesus. Existem coisas, portas de Deus, em que pessoas pensaram que fecharam, mas elas estão ali. Deus quer promover crescimento, grandeza no mundo. Ele vai usar você. Irmão, essa casa aqui é um arqueiro virtuoso e vai apontar você, flecha divina, para o seu destino poderoso. Honre esse ambiente, honre esse lugar, entre no fluxo do que Deus está fazendo aqui. E eu vim aqui para profetizar que uma herança vai ser declarada sobre a sua vida, em nome. Se você crê assim, se coloque de pé em nome de Jesus. Só para quem recebeu essa palavra aí, querido, dá uma salva de palmas ao Senhor, dá uma aleluia, dá um glória a Deus aí, faz algum barulho nesse lugar. Aleluia, aleluia. Feche os seus olhos aqui, querido. Espírito de Deus, Espírito de Deus. Eu vim hoje aqui para falar para pessoas que interromperam o fluxo, para pessoas que estavam na marcha, que estavam, você sabe que é com você, para pessoas que estavam seguindo a nuvem, para pessoas que estavam debaixo de um tempo, e hoje você olha para trás e diz para você mesmo: se eu tivesse continuado, aonde eu não estaria? Eu vim hoje aqui para falar para pessoas que existe uma herança inacabada dentro de você. Quem sabe Deus estava fazendo algo tão grande na sua vida, mas de alguma maneira isso foi interrompido. Eu vou dizer que essa casa, esse lugar é o lugar do recomeço para o seu destino. Esse lugar é um lugar de cura para o seu projeto. Esse lugar é um lugar de recomeço. Esse lugar vai te apontar para o seu destino em que você foi chamado. Hoje eu estou dizendo para você que uma herança de Deus, você vai ter acesso a uma herança de Deus que estava interrompida por um erro, por um pecado, e nós estamos dizendo que o céu está quebrando agora e uma herança está vindo sobre você. Só quem crê aqui, levante a sua mão ao alto e comece a adorar o Senhor, comece a adorar a Deus nesse lugar. Começa a enxergar algo que foi interrompido na sua família, algo que foi interrompido na sua casa, no seu casamento, algo que foi interrompido na sua vida espiritual, algo que parou de crescer, algo que não foi à frente, algo que de algum modo foi roubado. Hoje eu vim para dizer que Deus está te reconduzindo ao fluxo do seu milagre. Deus está te trazendo de novo para a fonte, para o lugar aonde a glória da segunda casa será
será maior do que a primeira, aonde Ele vai te dar a porção dobrada daquilo que você começou a fazer. Hoje aqui eu vim para declarar que essa igreja é uma resposta para o mundo espiritual, que as coisas inacabadas no mundo do espírito, na cidade do Rio de Janeiro, essa igreja está tomando posse nesse momento, ela está se associando àquilo que Deus sempre quis fazer, aquilo que foi impedido, aquilo que o inimigo de algum modo atropelou, mas Deus vai fazer, porque Ele é Deus que começa e acaba. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se engane. Se Ele disser que vai fazer, Ele vai fazer, e Ele vai fazer em nome de Jesus. Se alguém crê nisso, levante a sua mão e comece a falar em línguas nesse lugar. Entra no fluxo, entra no fluxo. Começa a gerar uma herança no reino do Espírito, que foi prometida para você, que foi prometida para a sua casa, que foi prometida para a sua família, que foi prometida para o seu lar. O diabo não vai ter a última palavra, o inimigo não vai ter a última palavra. Gere, se associe a uma promessa. Você está entrando no fluxo outra vez. Se você quer vir no altar, vem no altar, vem no altar e clame ao Senhor e peça a Deus: eu quero entrar no fluxo, eu quero entrar no fluxo, eu quero entrar no fluxo. Faz chover, faz chover, abre as comportas dos céus e faz chover, faz chover, abre as comportas dos céus e faz chover. Diga isso. Faz chover, abre as comportas dos céus e faz chover, faz chover, abre as comportas dos céus. Se pedimos, Jesus virá como chuva descerá. Se pedimos, Jesus virá. Então clame, então grite, então chame por Ele. Vai chover.